Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no nosso canal. Hoje vou contar para vocês uma história que vai mexer com o coração de cada um. Uma narrativa sobre amor verdadeiro, segredos do passado e a coragem de ser transparente com quem amamos. Imaginem uma jovem trabalhadora, simples e dedicada, que conhece um homem bem-sucedido em seu local de trabalho. Entre eles, nasce um amor puro e verdadeiro, um romance que floresce de forma natural e sincera. Eles constroem juntos planos para o futuro, se preparam para subir ao altar e formar uma família. Mas existe algo que ela nunca contou, um capítulo do seu passado que a atormenta todos os dias. E quando a pressão fica insuportável, ela toma uma decisão que pode mudar tudo entre eles para sempre. Será que o amor é capaz de superar qualquer obstáculo do passado? Será que a verdade pode fortalecer ainda mais uma relação? Fiquem comigo até o final desta história, porque vocês vão se surpreender com o desfecho. Antes de começarmos, quero agradecer imensamente a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que deixa seus comentários carinhosos e compartilha nossas histórias com amigos e familiares. Se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se agora mesmo para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que temos preparadas. Me contem aí nos comentários o que vocês estão fazendo enquanto escutam esta história. Estão relaxando em casa depois de um dia cansativo, preparando um chá quentinho ou talvez organizando algumas coisas enquanto ouvem? Adoro saber como vocês acompanham nossos momentos juntos. Agora sim, vamos começar nossa história de hoje. Preparem o coração, porque esta narrativa vai tocar vocês de uma forma muito especial. A manhã chegava devagar pela janela pequena do apartamento simples onde Juliana Souza morava. Ela acordava todos os dias às 5:30 da manhã, não porque precisava estar no trabalho tão cedo, mas porque tinha criado o hábito de aproveitar esses momentos de silêncio para organizar os pensamentos e se preparar para mais um dia. O apartamento era pequeno, apenas um quarto, uma sala e uma cozinha americana, mas ela tinha conseguido deixar tudo muito aconchegante com as poucas coisas que possuía. Nas paredes, algumas fotos da família e plantas que cuidava com carinho, porque acreditava que elas traziam vida para qualquer ambiente, por mais simples que fosse. O cheiro de café fresco sempre enchia o ar enquanto ela preparava sua primeira refeição do dia, um ritual sagrado que a ajudava a se centrar antes de enfrentar o mundo lá fora. Juliana era uma moça de 25 anos, com cabelos castanhos que sempre prendia em um rabo de cavalo prático para trabalhar, e olhos que revelavam uma mistura de doçura e determinação. Ela tinha uma dessas personalidades que chamavam atenção não pela aparência física, embora fosse uma mulher bonita, mas pela forma como tratava as pessoas ao redor. Havia algo nela que transmitia paz, uma serenidade que vinha de quem já tinha passado por dificuldades e aprendido a valorizar as coisas simples da vida. Quando sorria, e ela sorria bastante durante o trabalho, era como se iluminasse o ambiente inteiro, fazendo com que até os clientes mais estressados saíssem do restaurante com uma sensação de que tinham sido bem cuidados. Essa capacidade de trazer leveza para os momentos pesados era algo que ela tinha desenvolvido ao longo dos anos, uma forma de transformar dor em compaixão. O trabalho no restaurante Dona Maria era mais do que apenas um emprego para Juliana. Era o lugar onde ela tinha reconstruído sua vida, onde tinha aprendido a confiar nas pessoas novamente e onde sentia que podia ser ela mesma, sem medo de julgamentos. O restaurante ficava em uma região movimentada da cidade, frequentado por pessoas de diferentes classes sociais, desde trabalhadores que almoçavam rapidamente até empresários que faziam reuniões durante o jantar. Juliana trabalhava lá há quase 3 anos, e nesse tempo tinha se tornado uma das garçonetes mais queridas, tanto pelos colegas quanto pelos clientes habituais que sempre pediam para sentar em suas mesas. O ambiente do restaurante era familiar, com toalhas xadrezes vermelhas nas mesas, plantas penduradas pelo teto e o som constante de conversas animadas, misturado com o barulho da cozinha movimentada. Dona Maria, a proprietária do estabelecimento, era uma senhora de 60 anos que tratava os funcionários como família. Ela tinha percebido desde o primeiro dia que Juliana era diferente das outras meninas que trabalhavam ali. Havia uma maturidade nela,
uma forma de lidar com as situações difíceis que mostrava que ela tinha vivido muito mais do que sua idade aparentava. Essa menina tem uma história pesada nas costas. Dona Maria sempre pensava, quando via Juliana trabalhando com tanta dedicação, como se cada dia fosse uma oportunidade de provar para si mesma que merecia estar ali, que merecia uma vida digna e honesta. A proprietária tinha um carinho especial por Juliana, não apenas pela eficiência no trabalho, mas pela forma como ela cuidava dos outros funcionários mais novos, sempre oferecendo ajuda e conselhos quando necessário. A rotina de Juliana era sempre a mesma, uma sequência de ações que tinha se tornado quase meditativa para ela. Depois de tomar um café simples em casa, sempre acompanhado de uma fatia de pão com manteiga, ela caminhava 15 minutos até o restaurante, porque não tinha dinheiro para gastar com transporte quando podia usar as próprias pernas. Durante o caminho, ela sempre observava o movimento da cidade acordando, os comerciantes abrindo suas lojas, as pessoas correndo para o trabalho, e sentia gratidão por ter a oportunidade de começar mais um dia. Essa gratidão não era apenas um sentimento superficial, era algo profundo que vinha do conhecimento de que nem sempre sua vida tinha sido assim, organizada e digna. As ruas que percorria todos os dias tinham se tornado familiares, e ela conhecia quase todos os comerciantes do caminho, sempre trocando cumprimentos amigáveis que a faziam sentir parte de uma comunidade maior. O passado de Juliana era algo que ela preferia manter guardado no fundo da mente, como uma caixa lacrada que só abria quando estava sozinha e a vulnerabilidade tomava conta. Houve um tempo não muito distante em que ela precisou fazer escolhas muito difíceis para sobreviver e ajudar sua família. Escolhas que a machucaram profundamente e das quais ela não se orgulhava, mas que na época pareciam ser a única saída para uma situação desesperadora. Sua mãe estava doente, precisando de medicamentos caros que consumiam quase todo o salário mínimo que seu pai ganhava, e quando ele perdeu o emprego na empresa onde trabalhava há 15 anos, a família inteira entrou em desespero. Juliana, que na época tinha apenas 20 anos e estudava para tentar uma vaga na universidade, sentiu que o peso do mundo tinha caído sobre seus ombros jovens e inexperientes. A decisão que ela tomou naquele momento desesperador ainda a assombrava nas madrugadas, quando não conseguia dormir. Ela se lembrava da conversa que teve com a mãe, quando percebeu que não havia dinheiro nem para a comida da semana, quanto mais para os remédios que mantinham sua mãe viva. "Mãe, eu vou dar um jeito", ela tinha dito, segurando as mãos frias e trêmulas da mulher que a criou com tanto amor. O que veio depois foram meses que ela gostaria de poder apagar da memória, um período sombrio em que fez o que achava que precisava fazer para não ver sua família desmoronar completamente. Eram memórias que ela empurrava para o fundo da mente sempre que ameaçavam vir à tona, porque sabia que se permitisse que a culpa a dominasse, não conseguiria seguir em frente com a vida nova que tinha construído. Agora, 5 anos depois, olhando para a vida que tinha construído com tanto esforço e determinação, Juliana sentia uma mistura complexa de alívio e culpa que a acompanhava como uma sombra silenciosa. Alívio, porque tinha conseguido sair daquela situação terrível e construir algo digno para si mesma, provando que era capaz de recomeçar e ser uma pessoa honesta e trabalhadora. Culpa porque, mesmo sabendo que não tinha tido escolha na época, ainda carregava a vergonha daqueles momentos difíceis como um fardo pesado no peito. Ela tinha conseguido ajudar a família completamente. Sua mãe tinha se recuperado da doença e hoje estava forte e saudável. E seu pai tinha encontrado um novo emprego que pagava até melhor que o anterior. Mas as marcas emocionais daquele período ainda estavam lá, invisíveis para os outros, mas muito reais e dolorosas para ela. No restaurante, Juliana era conhecida pela paciência infinita com os clientes mais difíceis, pela forma carinhosa como atendia as crianças barulhentas e pela dedicação absoluta com que fazia seu trabalho, como se cada mesa servida fosse uma pequena missão a ser cumprida com perfeição. Ela tinha desenvolvido uma técnica especial para lidar com cada tipo de pessoa que entrava ali, uma habilidade que vinha da sua capacidade natural de observar e entender as necessidades emocionais das pessoas. Com os empresários estressados, ela era eficiente e discreta, fazendo com que se sentissem importantes sem ser invasiva, sempre lembrando dos seus pedidos habituais e preferências.
Com as famílias barulhentas, ela era calorosa e atenciosa, sempre lembrando dos pedidos especiais das crianças e tendo paciência infinita com as bagunças inevitáveis. Com os idosos que vinham almoçar sozinhos, ela dedicava alguns minutos extras para conversar sobre o tempo, a família ou qualquer assunto que os fizesse sorrir, porque sabia que muitas vezes aquela era a única interação social calorosa que eles tinham no dia inteiro. Era uma quinta-feira comum de março quando Bruno Martins entrou pela primeira vez no restaurante Dona Maria. Ele tinha acabado de sair de uma reunião frustrante com fornecedores em um prédio comercial próximo e a fome apertou no meio da tarde. Bruno era um empresário de 32 anos, dono de uma empresa de tecnologia que tinha crescido muito nos últimos anos, transformando-o em um homem bem-sucedido financeiramente, mas que vivia sempre correndo de um compromisso para outro. Naquele dia, ele estava especialmente cansado das reuniões intermináveis e das pessoas que só se aproximavam dele por interesse no seu dinheiro. Quando viu a fachada simples do restaurante, com suas jardineiras floridas e o letreiro artesanal, algo o atraiu para entrar, talvez a promessa de um ambiente mais genuíno e menos artificial do que os lugares sofisticados que frequentava normalmente. Bruno escolheu uma mesa no canto, longe do movimento principal, porque precisava de alguns minutos de paz para organizar os pensamentos sobre os contratos que tinha analisado durante a manhã. Ele estava mexendo no celular, respondendo mensagens urgentes, quando ouviu uma voz doce perguntar se ele já tinha escolhido o que queria pedir. Quando levantou os olhos, viu Juliana parada ao lado da mesa, com um sorriso genuíno no rosto e um bloquinho na mão, esperando pacientemente que ele decidisse o pedido. O que mais chamou a atenção de Bruno não foi apenas a beleza natural de Juliana, mas a forma como ela o olhava, sem aquela expressão calculista que ele estava acostumado a ver no rosto das pessoas quando descobriam quem ele era. Ela o tratava como trataria qualquer outro cliente, com respeito e gentileza simples, sem exageros ou bajulações. "Boa tarde. Posso anotar seu pedido?" Juliana repetiu com paciência, percebendo que ele parecia distraído. Bruno se desculpou pelo atraso e pediu a sugestão do dia, uma estratégia que sempre usava quando não tinha tempo de analisar o cardápio inteiro. O prato do dia é uma picanha grelhada com arroz, feijão, farofa e salada verde. "A carne está muito boa hoje. O cozinheiro caprichou no tempero." Ela explicou com entusiasmo genuíno, como se realmente se importasse com a satisfação dele. Bruno concordou com o pedido e perguntou sobre a bebida, e ela sugeriu um suco de laranja natural que tinha sido feito há pouco. Durante essa conversa breve, Bruno observou como ela falava com naturalidade, sem pressa, mesmo com outras mesas esperando para serem atendidas, e isso o impressionou em um mundo onde todos pareciam sempre correndo contra o tempo. Enquanto esperava a comida chegar, Bruno observou discretamente como Juliana trabalhava. Ela se movia pelo restaurante com eficiência, mas sem pressa, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra gentil para cada cliente. Ele viu como ela se abaixou para ficar na altura de uma criança pequena que estava mostrando um desenho, como ajudou um senhor idoso a escolher um prato que fosse mais fácil de mastigar e como consolou uma mulher que parecia ter tido um dia difícil no trabalho. Havia algo especial na forma como Juliana tratava as pessoas, uma autenticidade que Bruno raramente encontrava no seu círculo social. Ela não estava representando um papel ou tentando impressionar ninguém, ela simplesmente era gentil por natureza, e isso tocou algo no coração de Bruno que há muito tempo estava adormecido. Quando Juliana trouxe o prato, Bruno fez algumas perguntas sobre o restaurante, mais por curiosidade sobre ela do que sobre o estabelecimento em si. "Você trabalha aqui há muito tempo?" ele perguntou enquanto ela organizava os talheres na mesa. "Há quase 3 anos, Juliana respondeu com orgulho. "Dona Maria me deu uma oportunidade quando eu mais precisava, e hoje eu me sinto parte da família aqui." Bruno percebeu a gratidão sincera na voz dela e quis saber mais sobre essa história, mas não se sentiu à vontade para fazer perguntas muito pessoais logo no primeiro encontro. "O ambiente aqui é muito acolhedor", ele comentou, e Juliana sorriu. "É verdade. As pessoas que vêm aqui são especiais. A gente acaba criando laços com os clientes habituais. Vira quase uma família estendida." A comida estava realmente deliciosa, muito melhor do que Bruno esperava, e ele comeu com prazer enquanto observava o movimento do restaurante.
Havia famílias almoçando juntas, amigos conversando animadamente, casais namorando, e tudo isso criava uma atmosfera calorosa, que contrastava completamente com os restaurantes chiques e frios que ele frequentava para seus almoços de negócios. Quando terminou de comer, Bruno chamou Juliana para pagar a conta, e aproveitou para elogiá-la pela qualidade do atendimento. Você é muito atenciosa. Faz diferença quando alguém realmente se importa com o trabalho que faz, ele disse sinceramente. Juliana ficou corada com o elogio, não porque não estava acostumada a receber reconhecimento, mas porque havia algo na forma como Bruno falava que parecia genuíno, diferente dos elogios automáticos que muitos clientes faziam. Bruno voltou ao restaurante na semana seguinte, desta vez conscientemente escolhendo uma mesa que ficasse na área que Juliana atendia. Ele chegou no mesmo horário da visita anterior, esperando encontrá-la trabalhando, e ficou satisfeito quando ela se aproximou da mesa com o mesmo sorriso caloroso da vez anterior. Voltou para experimentar outro prato? Ela perguntou com alegria genuína, demonstrando que se lembrava dele. Bruno pediu uma moqueca de peixe que estava no cardápio, e eles conversaram um pouco mais do que na primeira vez. Ele descobriu que ela morava no bairro, que gostava de cuidar de plantas, e que tinha uma família pequena, mas muito unida. Juliana, por sua vez, percebeu que Bruno era diferente dos empresários que costumavam frequentar o restaurante. Ele parecia mais interessado em conhecer as pessoas do que em mostrar seu sucesso profissional. As visitas de Bruno ao restaurante se tornaram uma rotina semanal, sempre às quintas-feiras no meio da tarde, quando o movimento estava mais calmo e ele podia conversar um pouco mais com Juliana. Ele começou a chegar um pouco mais cedo e sair um pouco mais tarde, aproveitando esses momentos para conhecer melhor a personalidade dela. Descobriu que ela tinha um senso de humor sutil, que adorava histórias engraçadas dos clientes e que tinha uma forma muito particular de ver o mundo, sempre focando no lado positivo das situações. Bruno ficava impressionado com a capacidade que Juliana tinha de encontrar beleza nas coisas simples, como o jeito que a luz da tarde entrava pelas janelas do restaurante, ou como ela se emocionava quando um cliente idoso contava histórias da juventude. Durante essas conversas, Bruno começou a perceber que estava ansioso pelas quintas-feiras, que pensava nela durante a semana e que sua presença trazia uma paz para sua vida que há muito tempo ele não sentia. Juliana, por sua vez, também começou a esperar pela visita dele, preparando mentalmente assuntos interessantes para conversarem e sempre reservando a mesa do canto que ele preferia. Ela notou que Bruno era diferente dos outros clientes ricos que frequentavam o restaurante. Ele nunca falava sobre dinheiro, nunca tentava impressioná-la com histórias de sucesso e sempre tratava todos os funcionários com respeito, desde ela até o rapaz que limpava as mesas. Havia uma simplicidade nele que contrastava com a roupa elegante e o relógio caro que usava. Um dia, depois de quase 2 meses de visitas regulares, Bruno reuniu coragem para fazer o convite que estava planejando há semanas. Juliana, eu sei que isso pode parecer inadequado. Você está trabalhando e eu sou apenas um cliente, mas eu gostaria muito de convidá-la para tomar um café comigo em outro lugar, fora do horário de trabalho. Se você quiser, claro, sem nenhuma pressão. Ele falou rapidamente, como se quisesse despejar todas as palavras antes de perder a coragem. Juliana ficou surpresa com o convite, não porque não tivesse percebido o interesse dele, mas porque não tinha certeza se seria apropriado aceitar. Ela gostava das conversas que tinham, sentia-se confortável na presença dele, mas também sabia que misturar vida pessoal com trabalho podia ser complicado. Juliana ficou alguns segundos em silêncio, olhando para Bruno com uma expressão que misturava surpresa e hesitação. Ela não estava acostumada a receber convites de clientes, principalmente porque sempre mantinha uma postura profissional muito clara no trabalho. Mas Bruno era diferente. Ela tinha percebido isso durante todas aquelas conversas das quintas-feiras. Havia uma sinceridade nele que a tranquilizava, uma forma respeitosa de tratá-la que a fazia sentir segura. Bem, eu preciso pensar um pouco, ela respondeu com honestidade. Não que eu não queira, é que eu tenho uma regra de não sair com clientes. Mas você é diferente, eu sinto isso. Me dá uns dias para pensar? Bruno sorriu com compreensão, admirando ainda mais a honestidade dela. Claro, sem pressa nenhuma.
E se você decidir que não quer, eu vou continuar vindo aqui nas quintas-feiras como sempre, sem problema algum. Durante o resto da semana, Juliana não conseguiu parar de pensar no convite de Bruno. Ela conversou com Dona Maria, que tinha percebido o interesse especial que aquele cliente demonstrava pela sua funcionária. Juliana, minha filha, eu vejo como vocês conversam. Ele é um homem educado, respeitoso, e você merece conhecer pessoas boas. A proprietária disse enquanto elas organizavam as mesas para o almoço. Mas eu tenho medo, Dona Maria. E se der errado? E se ele descobrir coisas sobre mim que não vai gostar? Juliana confessou suas inseguranças, sem entrar em detalhes sobre o passado que a atormentava. Filha, todo mundo tem uma história. O que importa é quem você é hoje. E eu posso dizer que você é uma das pessoas mais especiais que já conheci. Se ele não conseguir ver isso, então não merece você. Na quinta-feira seguinte, Bruno chegou ao restaurante com um nervosismo que não sentia há anos. Ele tinha passado a semana inteira pensando se tinha feito certo ao fazer o convite, se não tinha colocado Juliana em uma situação desconfortável. Quando ela se aproximou da mesa com o sorriso de sempre, ele sentiu um alívio imenso. Oi, Bruno. Pensei muito sobre sua proposta, Juliana disse, sentando-se na cadeira vazia da mesa dele, aproveitando que o restaurante estava vazio naquele momento da tarde. E eu aceito tomar um café com você. Mas quero deixar claro que sou uma pessoa simples. Não tenho o hábito de frequentar lugares chiques. Bruno sorriu largamente, feliz não apenas com a resposta positiva, mas com a transparência dela. Eu conheço um café pequeno e aconchegante aqui perto, nada chique, apenas um lugar onde a gente pode conversar com tranquilidade. O primeiro encontro aconteceu no domingo à tarde, em uma cafeteria pequena e charmosa que ficava a poucas quadras do restaurante. Bruno chegou alguns minutos antes do horário combinado. Escolheu uma mesa perto da janela e ficou observando o movimento da rua enquanto esperava. Quando viu Juliana se aproximando, vestindo um vestido simples e florido, com os cabelos soltos pela primeira vez que ele via, sentiu o coração acelerar de uma forma que não acontecia há muito tempo. Ela estava ainda mais bonita fora do ambiente de trabalho, mais relaxada e natural. Desculpa se estou um pouco nervosa, ela disse ao se sentar. Faz tempo que não saio para conversar assim sem ser no trabalho. Bruno segurou gentilmente a mão dela por um instante. Eu também estou nervoso, se isso te faz sentir melhor. Faz tempo que não me importo tanto em causar uma boa impressão. A conversa fluiu naturalmente, como se eles fossem amigos há anos. Bruno contou sobre sua empresa, sobre como tinha começado do zero e construído tudo com muito trabalho, mas sempre enfatizando as dificuldades e os aprendizados, nunca se gabando do sucesso financeiro. Juliana falou sobre sua família, sobre como era grata por ter um trabalho que gostava, e sobre seu sonho simples de ter uma vida tranquila e estável. Ela evitou falar sobre os anos anteriores ao trabalho no restaurante, desviando habilmente, sempre que a conversa se aproximava desse período, e Bruno respeitou esse limite sem insistir. Eles descobriram que tinham gostos parecidos para filmes, que ambos gostavam de música brasileira antiga e que compartilhavam uma visão de mundo baseada na importância de tratar as pessoas com gentileza. Durante as semanas seguintes, os encontros se tornaram mais frequentes. Bruno a buscava no final do expediente algumas vezes por semana, e eles exploravam diferentes lugares da cidade, sempre locais simples e aconchegantes que combinavam com a personalidade de Juliana. Eles foram a uma feira de artesanato, onde ela ficou encantada com as peças feitas à mão, e ele se divertiu vendo a alegria dela com coisas tão simples. Visitaram um parque onde ela disse que gostava de ir para relaxar nos fins de semana, e Bruno descobriu que ela tinha um conhecimento impressionante sobre plantas e flores. Foram ao cinema ver uma comédia romântica, e ele adorou ouvir a risada espontânea dela durante os momentos engraçados do filme. O que mais impressionava Bruno era como Juliana o fazia se sentir uma pessoa melhor. Na presença dela, ele não precisava pensar em negócios, em dinheiro, em competição. Ele podia simplesmente ser ele mesmo, conversar sobre coisas que realmente importavam e se conectar com alguém de uma forma genuína que há muito tempo não experimentava. Juliana tinha uma forma única de ver o mundo, sempre encontrando beleza e significado nas pequenas coisas, e isso estava mudando a perspectiva dele sobre a própria vida.
Ele começou a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos, como o som dos pássaros na cidade, o cheiro de café fresco pela manhã, o prazer simples de uma conversa sem pressa. Juliana, por sua vez, estava vivenciando sentimentos que não sabia mais que eram possíveis. Bruno a fazia sentir-se valorizada não apenas pela beleza ou pela simpatia, mas pela pessoa que ela era por dentro. Ele ouvia suas opiniões com interesse genuíno, respeitava seus limites e nunca tentava impressioná-la com coisas materiais. Havia uma segurança na presença dele que ela não tinha sentido com nenhum outro homem. Ao mesmo tempo, ela estava aterrorizada com a possibilidade de se apaixonar e depois ter que contar sobre seu passado. A culpa e a vergonha ainda estavam lá, como um peso no peito, lembrando-a constantemente de que ela estava escondendo uma parte importante de quem era. O primeiro beijo aconteceu em uma noite de sexta-feira, depois de um jantar em um restaurante pequeno e romântico que Bruno tinha escolhido cuidadosamente. Eles estavam caminhando devagar até o ponto de ônibus, onde ela sempre pegava a condução para casa, conversando sobre planos para o fim de semana, quando uma chuva fina começou a cair. Bruno tirou o casaco e colocou sobre os ombros de Juliana, e quando ela se virou para agradecê-lo, os rostos ficaram muito próximos. Foi um momento mágico, suspenso no tempo, em que ambos sentiram que algo especial estava acontecendo entre eles. Bruno segurou gentilmente o rosto dela e perguntou com os olhos se podia beijá-la. Quando os lábios se encontraram, foi como se o mundo inteiro parasse de girar. O beijo foi doce, cheio de ternura e promessas não ditas, e quando se separaram, ambos estavam sorrindo com uma felicidade que vinha de muito fundo no coração. Eu estava esperando por esse momento há semanas, Bruno confessou, ainda segurando o rosto dela entre as mãos. Eu também, Juliana admitiu, sentindo-se corajosa e vulnerável ao mesmo tempo. Mas, Bruno, eu preciso que você saiba que eu não sou como as outras mulheres que você deve conhecer. Eu tenho um passado que não é fácil de falar sobre. Bruno beijou a testa dela com carinho. Juliana, todos nós temos um passado. O que importa para mim é quem você é agora, a mulher incrível que estou conhecendo a cada dia. Quando você estiver pronta para compartilhar qualquer coisa comigo, eu vou estar aqui, sem julgamentos, sem pressão. As palavras dele acalmaram o coração de Juliana, mas também intensificaram a culpa que ela carregava. Como ela podia aceitar tanto amor e compreensão quando estava escondendo algo tão importante? Nas semanas que se seguiram, o relacionamento se aprofundou ainda mais. Bruno começou a conhecer a família de Juliana, visitando a casa simples onde ela cresceu e conhecendo os pais que a criaram com tanto amor. Ele ficou impressionado com a humildade e a dignidade daquela família, com a forma como eles o receberam sem qualquer interesse, além da felicidade da filha. Os pais de Juliana gostaram imediatamente de Bruno, não pelo sucesso profissional dele, mas pela forma respeitosa como tratava a filha e pela alegria que trouxe para a vida dela. Esse homem é especial, filha, a mãe de Juliana disse em particular. Faz muito tempo que não vejo você tão feliz. Os meses seguintes foram como um sonho para Juliana. Ela nunca tinha imaginado que podia ser tão feliz, que podia acordar todos os dias com vontade de sorrir antes mesmo de abrir os olhos completamente. Bruno se tornou uma presença constante em sua vida, mas de uma forma respeitosa e carinhosa que a fazia sentir-se amada sem se sentir sufocada. Ele aparecia no restaurante no final do expediente algumas vezes por semana, sempre com aquele sorriso que derretia o coração dela, e eles saíam para jantar, caminhar no parque ou simplesmente conversar em algum café tranquilo. Os fins de semana se tornaram especiais, com programas simples que Bruno aprendia a valorizar através dos olhos dela. Eles visitavam feiras livres, onde Juliana escolhia ingredientes frescos para cozinhar para ele. Foram a exposições de arte gratuitas e passaram tardes inteiras no apartamento dela, ouvindo música e conversando sobre a vida. Bruno estava descobrindo um lado seu que não conhecia. A presença de Juliana o acalmava de uma forma que ele nunca tinha experimentado. Depois de anos vivendo em um ritmo frenético, sempre preocupado com o próximo negócio, a próxima conquista profissional, ele começou a entender o valor dos momentos simples. Quando estava com ela, o celular ficava em segundo plano, as reuniões podiam esperar, e ele se permitia estar presente de verdade, vivendo cada momento sem pressa.
Juliana tinha uma forma especial de fazer as coisas mais comuns parecerem extraordinárias. Um café da manhã preparado por ela no fim de semana se tornava um evento especial. Uma caminhada no parque virava uma aventura, e uma noite assistindo filme em casa era melhor que qualquer evento social sofisticado que ele costumava frequentar. A família de Juliana adotou Bruno como se ele fosse um filho. Ele começou a frequentar os almoços de domingo na casa dos pais dela, eventos simples, mas cheios de carinho, onde se sentava à mesa pequena da cozinha e ouvia as histórias engraçadas do pai dela sobre o trabalho, enquanto a mãe de Juliana o enchia de comida caseira e perguntava sobre seus planos para o futuro. Esses momentos eram preciosos para Bruno, que tinha crescido em uma família onde os almoços eram formais e as conversas giravam sempre em torno de negócios e sucesso profissional. Na casa de Juliana, ele descobriu o que significava ser aceito simplesmente por quem era, não pelo que possuía ou tinha conquistado na vida. Os pais dela o tratavam com a mesma simplicidade e carinho que demonstravam por qualquer pessoa que fosse importante para a filha. Juliana, por sua vez, estava conhecendo um mundo completamente diferente através de Bruno. Ele a levou para conhecer sua empresa, um prédio moderno onde ela ficou impressionada não com o luxo, mas com o respeito que todos os funcionários demonstravam por ele. Ela viu como ele tratava desde o porteiro até os diretores com a mesma consideração, e isso confirmou para ela que tinha se apaixonado por um homem de caráter. Bruno também a apresentou a alguns amigos próximos, sempre com orgulho genuíno, nunca tentando mudá-la ou fazer com que ela se adequasse a um padrão diferente. Ele gostava da simplicidade dela, da forma natural como ela se comportava em qualquer ambiente, e ficava feliz vendo como as pessoas se sentiam à vontade na presença dela. Durante esse período de descobertas mútuas, Juliana lutava constantemente contra a culpa que carregava no peito. Quanto mais se apaixonava por Bruno, mais pesado ficava o segredo que guardava sobre seu passado. Ela sabia que estava sendo injusta com ele, construindo um relacionamento baseado em uma versão incompleta de quem ela era. Nas noites em que ficavam conversando até tarde, quando ele falava sobre planos para o futuro e sobre como estava feliz por tê-la encontrado, ela sentia vontade de contar tudo, de colocar todas as cartas na mesa e deixar que ele decidisse se ainda queria estar com ela. Mas o medo da rejeição, do julgamento, da possibilidade de perder o amor da vida dela, sempre falava mais alto, e ela empurrava esses pensamentos para longe, prometendo para si mesma que contaria em um momento mais apropriado. Bruno percebia que havia algo que Juliana não contava, mas interpretava isso como uma característica natural de uma pessoa reservada. Ele respeitava os limites dela, nunca forçando conversas sobre o passado, e focava em construir um futuro juntos. Aos poucos ele começou a falar sobre planos mais sérios, sobre a possibilidade de eles morarem juntos, sobre como ela se sentia em relação a ter uma família no futuro. Essas conversas enchiam o coração de Juliana de alegria e terror ao mesmo tempo. Alegria porque finalmente tinha encontrado alguém com quem queria compartilhar toda a vida. Terror porque sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que revelar a verdade sobre quem ela tinha sido antes de se tornar a mulher que ele conhecia e amava. Certa noite, depois de um jantar especialmente romântico em casa, enquanto estavam deitados no sofá conversando sobre os planos para as férias que fariam juntos, Bruno segurou as mãos de Juliana e a olhou nos olhos com uma seriedade que ela raramente via nele. Juliana, eu preciso te dizer uma coisa importante. Eu nunca me senti assim com ninguém antes. Você mudou minha vida de uma forma que eu nem sabia que era possível. Eu te amo profundamente e não consigo mais imaginar minha vida sem você. As palavras dele fizeram o coração de Juliana acelerar, porque ela sabia que ele estava prestes a dizer algo que mudaria tudo entre eles. Eu quero que a gente construa algo sólido juntos, algo para toda a vida. Eu quero te conhecer ainda mais, quero dividir todos os meus sonhos com você e quero conhecer todos os seus sonhos também. Juliana sentiu lágrimas brotarem nos olhos, não apenas pela declaração linda que acabara de ouvir, mas pela culpa esmagadora que tomou conta dela naquele momento. Bruno, eu também te amo, mais do que imaginei que fosse possível amar alguém. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Ela fez uma pausa respirando fundo, sentindo que era o momento de ser corajosa e contar a verdade.
Mas quando abriu a boca para falar sobre o passado, as palavras simplesmente não saíram. O medo de perder tudo aquilo que tinha construído com tanto carinho a paralisou completamente. Eu só quero que você saiba que você me faz querer ser uma pessoa melhor a cada dia, ela conseguiu dizer, adiando mais uma vez a conversa que sabia ser inevitável. As semanas que se seguiram foram intensas emocionalmente para os dois. Bruno começou a fazer planos mais concretos para o futuro deles, falando sobre a possibilidade de comprarem uma casa juntos, sobre viagens que gostariam de fazer, sobre como seria bom ter filhos um dia. Juliana participava dessas conversas com entusiasmo genuíno, porque realmente queria tudo aquilo com ele, mas cada plano mencionado aumentava a pressão que sentia para ser honesta sobre seu passado. Ela começou a ter pesadelos sobre o momento em que teria que contar a verdade, imaginando todas as formas possíveis como Bruno poderia reagir. Nos piores pesadelos, ele a rejeitava completamente, dizendo que não podia estar com alguém que tinha mentido para ele desde o início. Durante esse período de turbulência interna, Juliana conversou novamente com Dona Maria, que tinha se tornado uma figura materna para ela. Filha, eu vejo que você está sofrendo por dentro. Esse segredo que você carrega está pesando demais no seu coração, a proprietária disse com carinho durante uma pausa no trabalho. Eu sei que é difícil, mas às vezes a honestidade dói menos do que a culpa constante. Se esse homem realmente te ama, como você diz que ama, ele vai entender que todos nós temos um passado que nos trouxe até onde estamos hoje. As palavras de Dona Maria ecoaram na mente de Juliana durante dias, fortalecendo sua decisão de eventualmente contar a verdade, mas ainda não lhe dando coragem suficiente para agir. Bruno, por sua vez, percebia que algo estava diferente em Juliana. Ela continuava carinhosa e presente, mas ele notava momentos de distração, como se ela estivesse lutando com algum pensamento que não conseguia compartilhar. Ele tentou algumas vezes criar aberturas para que ela se sentisse à vontade para conversar sobre qualquer coisa que a estivesse preocupando, mas sempre respeitando o espaço dela quando percebia que ela não estava pronta. Juliana, você sabe que pode confiar em mim com qualquer coisa, não sabe? Não existe nada que você possa me contar que vá mudar o que sinto por você, ele disse uma noite, segurando-a nos braços, depois de perceber que ela estava especialmente quieta. Eu sei, Bruno, que eu confio em você mais do que em qualquer pessoa no mundo. É só que, às vezes, é difícil falar sobre certas coisas do passado. 6 meses depois do primeiro encontro, Bruno decidiu que queria pedir Juliana em casamento. Ele nunca tinha tido tanta certeza sobre qualquer coisa na vida, e sabia que ela era a mulher com quem queria construir uma família e envelhecer junto. Durante semanas, ele planejou cada detalhe da proposta, querendo que fosse especial, mas ao mesmo tempo simples, do jeito que ela gostava. Ele conversou primeiro com os pais de Juliana, seguindo a tradição que sabia ser importante para a família dela. O pai de Juliana ficou emocionado com o pedido formal, e a mãe dela chorou de alegria, dizendo que nunca tinha visto a filha tão feliz quanto estava com Bruno. Você tem nossa bênção, filho. Cuide bem do nosso tesouro, o pai disse apertando a mão de Bruno com força e emoção. O pedido aconteceu em um domingo de tarde, no mesmo parque onde eles costumavam caminhar nos primeiros tempos de namoro. Bruno tinha escolhido o local embaixo de uma árvore florida, onde eles já tinham passado muitas tardes conversando e sonhando juntos. Ele estava nervoso como nunca tinha estado antes, com o anel guardado no bolso e o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvir. Eles estavam sentados na grama, conversando sobre planos para a semana, quando Bruno ficou em silêncio por alguns instantes, olhando para o rosto dela com uma intensidade que a fez perceber que algo especial estava acontecendo. Juliana, nesses meses ao seu lado eu descobri o que é realmente viver. Ele começou, segurando as mãos dela. Você me ensinou que a felicidade está nas coisas simples, no amor verdadeiro, na companhia de quem a gente ama. Antes de te conhecer, eu achava que tinha tudo na vida, mas na verdade eu não tinha nada do que realmente importa. Bruno continuou, tirando o anel do bolso e se ajoelhando na grama na frente dela. Juliana Souza, você quer se casar comigo? Quer construir uma vida junto comigo, ter filhos comigo, envelhecer ao meu lado? Juliana ficou em choque por alguns segundos, olhando para o anel simples mas lindo que ele segurava, e depois para os olhos dele,
que brilhavam de emoção e expectativa. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela, não apenas de alegria pelo pedido dos sonhos que estava recebendo, mas também de culpa por ainda não ter contado sobre seu passado. Por um momento, ela pensou que deveria contar tudo naquele instante, antes de aceitar o pedido, mas quando viu a vulnerabilidade nos olhos de Bruno, quando sentiu todo o amor que ele estava oferecendo, ela não conseguiu estragar aquele momento perfeito. Sim, Bruno, claro que eu aceito, Juliana respondeu através das lágrimas, estendendo a mão para que ele colocasse o anel. Quando ele se levantou e a beijou, ela sentiu que seu coração ia explodir de felicidade. Era tudo o que sempre tinha sonhado, mais do que imaginava que merecia ter na vida. Eles ficaram abraçados por muito tempo embaixo da árvore, fazendo planos sobre o casamento, sobre onde iam morar, sobre como seria bom acordar todos os dias ao lado um do outro pelo resto da vida. Bruno tinha preparado uma pequena celebração depois, levando-a para jantar no primeiro restaurante, onde tinham saído juntos, onde brindaram com champanhe e riram da emoção que os dois ainda estavam sentindo. A notícia do noivado se espalhou rapidamente, entre família e amigos. Os pais de Juliana ficaram emocionados e a mãe dela imediatamente começou a fazer planos para ajudar com os preparativos do casamento. Dona Maria e os colegas do restaurante ficaram felizes pela moça que todos tinham aprendido a amar como família, e Bruno recebeu parabéns calorosos dos amigos e funcionários da empresa. O casal decidiu que queria um casamento simples, em uma igreja pequena, com apenas família e amigos próximos, seguido de uma festa aconchegante que refletisse a personalidade dos dois. Eles marcaram a data para dali a 6 meses, tempo suficiente para organizar tudo com calma e aproveitar o período de noivado. Durante as primeiras semanas após o noivado, Juliana flutuava em uma nuvem de felicidade. Ela usava o anel de noivado com orgulho, contava para todos no restaurante sobre os planos do casamento e passava horas conversando com Bruno sobre como seria a vida deles depois de casados. Eles começaram a procurar uma casa para comprarem juntos, visitando imóveis nos fins de semana e sonhando sobre como iam decorar cada cômodo. Bruno queria comprar algo grande e luxuoso, mas Juliana o convenceu de que preferia algo mais simples e aconchegante, um lar verdadeiro onde pudessem criar filhos e receber família e amigos. Ela tinha uma visão clara de como queria que fosse a vida deles, baseada em amor, simplicidade e felicidade genuína. Foi durante essa época de preparativos e planos que Juliana começou a sentir alguns sintomas estranhos. Ela estava mais cansada que o normal, sentia enjoos matinais que no início atribuiu ao nervosismo com os preparativos do casamento, e notou que alguns cheiros que nunca a incomodaram estavam fazendo-a sentir náuseas. Quando a menstruação atrasou, ela primeiro pensou que podia ser o estresse, mas depois de uma semana de atraso, decidiu fazer um teste de gravidez. Ela comprou o teste em uma farmácia longe do bairro onde morava, com medo de encontrar alguém conhecido, e fez o teste em casa, com as mãos tremendo de nervosismo e expectativa. Quando o resultado positivo apareceu, Juliana ficou parada no banheiro por vários minutos, olhando para o teste e tentando processar a informação. Ela estava grávida do homem que amava, do homem com quem ia se casar em poucos meses. Deveria ser o momento mais feliz da vida dela, a realização completa de todos os sonhos que tinha construído com Bruno. Mas junto com a alegria, veio uma onda de pânico, porque agora ela estava carregando o filho dele e ainda não tinha contado sobre seu passado. A situação tinha se tornado ainda mais complicada, porque agora não se tratava apenas dela e de Bruno, mas também do bebê que estava crescendo dentro dela. Juliana decidiu contar sobre a gravidez para Bruno naquela mesma noite. Ela preparou o jantar favorito dele, arrumou a mesa com velas e esperou que ele chegasse do trabalho com uma mistura de ansiedade e alegria que a deixava tremendo por dentro. Quando Bruno chegou e viu a mesa arrumada de forma especial, ele sorriu e perguntou se estavam comemorando alguma coisa específica. Na verdade, sim, Juliana respondeu, segurando as mãos dele e olhando nos olhos dele com toda a ternura que sentia. Bruno, eu tenho uma notícia para te dar. Uma notícia que vai mudar nossa vida para sempre. Ela fez uma pausa, respirou fundo e disse as palavras que sabia que ele estava esperando ouvir há muito tempo. Eu estou grávida. Nós vamos ter um bebê.
A reação de Bruno foi tudo o que Juliana tinha esperado e mais. Ele ficou em choque por alguns segundos, processando a informação, e depois o rosto dele se iluminou com a alegria mais pura que ela já tinha visto. Sério? Nós vamos ter um bebê? Ele perguntou, pegando-a no colo e girando pela sala, rindo e chorando ao mesmo tempo. Juliana, você me fez o homem mais feliz do mundo. Eu mal posso acreditar que vamos ser pais. Eles ficaram abraçados, chorando de alegria, fazendo planos sobre como seria cuidar do bebê, imaginando se seria menino ou menina, conversando sobre nomes e sobre como iam ser os melhores pais do mundo. Nas semanas que se seguiram, Bruno se tornou ainda mais atencioso e carinhoso com Juliana. Ele a acompanhou na primeira consulta com o obstetra, segurou a mão dela durante o primeiro ultrassom e chorou quando ouviram os batimentos cardíacos do bebê pela primeira vez. Ele começou a ler livros sobre gravidez e paternidade, mudou completamente a alimentação para apoiar Juliana durante os enjoos e passou a tratá-la como se ela fosse feita de cristal. Você está carregando nosso filho. Ele dizia sempre que ela reclamava de tanto cuidado. Não existe nada mais importante no mundo para mim do que vocês dois. Bruno também insistiu em acelerar os preparativos do casamento, querendo que se casassem antes que a barriga de Juliana crescesse muito. Eu quero que nosso filho nasça com pais casados, ele disse, e começou a organizar tudo para que o casamento acontecesse em 2 meses em vez de 6. Juliana concordou com a mudança, feliz por ver como ele estava empolgado com a paternidade, mas ao mesmo tempo sentindo o peso da culpa ficar cada vez mais insuportável. Agora, ela não estava apenas escondendo seu passado de Bruno, mas também do pai do filho que estava esperando. Cada dia que passava sem ela contar a verdade, parecia uma traição maior, um engano mais profundo que ela estava cometendo contra as 2 pessoas mais importantes da sua vida. Durante esse período intenso de preparativos acelerados para o casamento e primeiros meses de gravidez, Juliana começou a ter crises de ansiedade que ela tentava esconder de Bruno. Ela acordava no meio da noite com o coração disparado, imaginando cenários terríveis sobre como seria a reação dele quando descobrisse a verdade. Às vezes ela se pegava observando Bruno brincando com crianças pequenas quando saíam para passear, imaginando como seria ver ele com o filho deles, e ao mesmo tempo se perguntando se ele ainda quereria ser pai dessa criança se soubesse quem a mãe realmente era. A culpa estava consumindo a alegria que deveria estar sentindo, transformando o que deveria ser o período mais feliz da sua vida em uma montanha-russa emocional constante. Com o casamento marcado para acontecer em 2 meses e a gravidez progredindo bem, Bruno decidiu que era hora de Juliana conhecer sua mãe, Cristina Martins. Ele tinha falado muito sobre Juliana para a mãe durante os últimos meses, sempre com muito carinho e entusiasmo, mas Cristina ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer pessoalmente a mulher que tinha conquistado o coração do seu filho. Bruno sabia que sua mãe podia ser um pouco protetora e desconfiada no início, especialmente quando se tratava de mulheres que se aproximavam dele, mas também sabia que, uma vez que ela conhecesse Juliana de verdade, ia se apaixonar pela personalidade doce e genuína da sua noiva. Cristina Martins era uma mulher de 55 anos, elegante e sofisticada, que tinha criado Bruno sozinha depois que o marido morreu, quando o menino tinha apenas 15 anos. Ela tinha trabalhado muito para dar uma boa educação ao filho e se orgulhava imensamente do sucesso profissional que ele tinha alcançado. Durante anos, ela tinha visto Bruno se relacionar com mulheres que pareciam mais interessadas no dinheiro e no status social dele do que na pessoa que ele realmente era, e isso a havia deixado naturalmente cautelosa quando se tratava de assuntos do coração do filho. Quando Bruno contou que tinha se apaixonado por uma garçonete e que pretendia se casar com ela, Cristina não conseguiu esconder uma certa preocupação sobre as intenções da moça. O primeiro encontro foi marcado para um almoço de domingo na casa de Cristina, uma residência elegante em um bairro nobre da cidade. Bruno buscou Juliana em casa e, durante o caminho, tentou tranquilizá-la sobre o nervosismo que ela estava sentindo. "Minha mãe vai te adorar", ele disse, segurando a mão dela enquanto dirigia. "Ela só precisa de um tempo para conhecer você de verdade. No início, ela pode parecer um pouco formal, mas é apenas o jeito dela de se proteger. Quando ela perceber como você é especial,
vai te tratar como uma filha. Juliana tentava se acalmar, mas não conseguia parar de pensar em como se apresentar para uma mulher que claramente vinha de um mundo completamente diferente do seu. Quando chegaram à casa, Cristina os recebeu na porta com um sorriso educado, mas um pouco distante. Ela estava vestida de forma impecável, com roupas caras e joias discretas, mas elegantes, e Juliana se sentiu imediatamente deslocada com seu vestido simples e sapatos baixos. Muito prazer em conhecê-la, Juliana, Cristina disse, estendendo a mão de forma cordial, mas formal. Bruno fala muito sobre você. A casa era lindamente decorada, com móveis antigos e obras de arte nas paredes, e Juliana se sentiu intimidada pela sofisticação do ambiente. Ela cumprimentou Cristina com educação, agradecendo pelo convite e elogiando a beleza da casa. Durante o almoço, que foi servido por uma empregada em uma mesa elegantemente posta, Cristina fez várias perguntas para Juliana sobre sua família, seu trabalho e seus planos para o futuro. As perguntas eram educadas, mas diretas, e Juliana percebia que estava sendo avaliada cuidadosamente. Bruno me contou que você trabalha como garçonete há vários anos, Cristina disse durante o prato principal. É um trabalho honesto, certamente. E sua família, eles moram aqui na cidade? Juliana respondeu com sinceridade sobre sua origem humilde, sobre como os pais tinham trabalhado muito para dar uma boa educação para ela, e sobre como era grata por ter um emprego estável que a permitia viver com dignidade. Bruno percebia a tensão no ar e tentava suavizar a conversa, contando para a mãe sobre as qualidades especiais de Juliana, sobre como ela tinha mudado a vida dele para melhor e sobre como estava feliz por ter encontrado alguém tão genuíno e carinhoso. Mãe, você deveria ver como Juliana trata as pessoas no restaurante onde trabalha. Ela tem um dom natural para fazer os outros se sentirem especiais, ele disse com orgulho. E ela me ensinou a valorizar coisas que eu nem percebia antes, como a importância da família, da simplicidade, da gratidão pelas pequenas coisas da vida. Cristina ouvia com atenção, observando a forma como o filho falava sobre Juliana, e aos poucos começando a perceber que aquela não era apenas mais um relacionamento passageiro. A conversa começou a ficar mais natural quando Bruno contou sobre a gravidez. Cristina ficou claramente surpresa e emocionada com a notícia de que ia ser avó, e pela primeira vez durante o almoço, ela sorriu genuinamente para Juliana. Que notícia maravilhosa! Eu sempre sonhei em ser avó, ela disse, e Juliana pode ver lágrimas se formando nos olhos dela. Juliana, você deve estar muito feliz. E um pouco nervosa também, imagino. A primeira gravidez sempre traz muitas emoções. Que a partir desse momento, o clima ficou mais leve, e Cristina começou a fazer perguntas mais calorosas sobre como Juliana estava se sentindo, se estava tendo enjoos e se já tinham pensado em nomes para o bebê. Depois do almoço, enquanto Bruno atendia uma ligação de trabalho no jardim, Cristina e Juliana ficaram sozinhas na sala, e a conversa tomou um rumo mais pessoal. Juliana, eu preciso ser honesta com você, Cristina disse, sentando-se mais próxima. No início eu estava preocupada. Bruno é meu único filho, e eu sempre temi que alguém se aproveitasse da bondade dele, ou do sucesso financeiro que ele conquistou. Mas conversando com você hoje, vendo como vocês se olham, eu posso perceber que o que vocês têm é real. Juliana sentiu um alívio imenso com essas palavras, mas também uma pontada de culpa por estar escondendo uma parte importante de quem era. Dona Cristina, eu amo seu filho mais do que qualquer coisa neste mundo, Juliana respondeu com sinceridade. Eu nunca me importei com o dinheiro dele ou com as coisas materiais que ele pode oferecer. Quando eu o conheci, nem sabia quem ele era profissionalmente. Me apaixonei pela pessoa gentil e carinhosa que ele é, pelo jeito como ele me trata com respeito e carinho. Cristina estudou o rosto de Juliana por alguns instantes, e depois sorriu com mais calor. Eu acredito em você, querida. E sabe de uma coisa? Faz muito tempo que não vejo Bruno tão feliz. Ele está radiante desde que começou a namorar você. Nos encontros seguintes, a relação entre Juliana e Cristina foi se desenvolvendo gradualmente. Cristina começou a visitar o casal com mais frequência, sempre trazendo presentes para o bebê que estava chegando, e Juliana se sentia cada vez mais à vontade na presença da futura sogra. Elas começaram a fazer compras juntas para o enxoval do bebê, e Cristina
se ofereceu para ajudar com os preparativos do casamento, usando seus contatos para conseguir fornecedores de qualidade por preços mais acessíveis. Eu quero que vocês tenham o casamento dos sonhos, ela disse um dia, enquanto provavam bolos em uma confeitaria. E quero ajudar no que for preciso. Durante uma dessas tardes de preparativos, Cristina compartilhou com Juliana algumas memórias sobre a infância de Bruno, mostrando fotos antigas e contando histórias sobre como tinha sido difícil criá-lo sozinha depois da morte do marido. Eu sempre quis que ele encontrasse alguém que o amasse de verdade, não pelo que ele conquistou, mas por quem ele é, ela disse, folheando um álbum de fotos. Você sabe, Juliana, eu posso ver nos olhos de uma pessoa quando ela está sendo sincera. E quando olho para você, vejo uma mulher que realmente ama meu filho. Essas palavras tocaram profundamente o coração de Juliana, mas também intensificaram a culpa que ela carregava por não estar sendo completamente honesta. Com o passar das semanas, Cristina e Juliana desenvolveram uma relação genuinamente afetuosa. Cristina começou a tratar Juliana como a filha que nunca teve, oferecendo conselhos sobre a gravidez, compartilhando receitas de família e até mesmo confidenciando algumas preocupações pessoais. Juliana, por sua vez, encontrou em Cristina uma figura materna adicional, alguém que a fazia sentir-se parte de uma família maior e mais amorosa. Você sabe, querida, Cristina disse um dia enquanto organizavam as lembrancinhas do casamento, eu sempre tive medo de que Bruno se casasse com alguém que eu não conseguisse amar como uma filha. Mas com você é diferente. Você não está tentando impressionar ninguém, não está tentando mudar para se adequar ao nosso mundo. Você é autêntica, e isso é raro. A aceitação completa de Cristina deveria ter tranquilizado Juliana completamente, mas na verdade só aumentou a pressão que ela sentia para revelar seu passado. Agora, ela não estava apenas enganando Bruno, mas também a mãe dele, uma mulher que a tinha acolhido com tanto carinho e que falava sobre autenticidade e sinceridade. A cada conversa calorosa com Cristina, a cada momento de afeto genuíno que compartilhavam, Juliana sentia o peso da mentira ficando mais insuportável. Ela sabia que estava construindo relacionamentos baseados em uma versão incompleta de quem ela era, e isso a atormentava especialmente nas madrugadas, quando acordava ao lado de Bruno e pensava sobre como seria a reação de ambos quando descobrissem a verdade. A véspera do casamento chegou mais rápido do que Juliana tinha imaginado. Estava tudo organizado para a cerimônia que aconteceria no dia seguinte pela manhã, na pequena igreja onde ela sempre sonhara em se casar. O vestido estava pendurado no armário, simples mas lindo, escolhido especialmente para disfarçar a pequena barriga de 3 meses que já começava a aparecer. As flores tinham sido entregues, o buffet estava confirmado e todos os convidados já tinham chegado à cidade. Deveria ser a noite mais feliz da vida de Juliana, a última noite como solteira antes de se unir oficialmente ao homem dos seus sonhos. Mas em vez de alegria, ela sentia um peso esmagador no peito, uma ansiedade que a estava consumindo por dentro e que não a deixava em paz há semanas. Bruno tinha passado a tarde organizando os últimos detalhes com os padrinhos e agora estava em casa dos pais de Juliana, onde eles tinham combinado de jantar juntos uma última vez antes de se tornarem marido e mulher. A mesa estava posta com capricho pela mãe de Juliana, que tinha preparado os pratos favoritos de Bruno, e Cristina também estava presente, ajudando com os preparativos e radiante de felicidade por ver o filho tão realizado. O ambiente deveria estar festivo, cheio de expectativa e alegria pelo grande dia que se aproximava. Mas Juliana mal conseguia se concentrar nas conversas, respondendo às perguntas com sorrisos forçados e respostas automáticas. Durante o jantar, Bruno segurou a mão de Juliana sobre a mesa e fez um pequeno discurso para a família. Eu quero agradecer a todos vocês por terem me acolhido como parte desta família maravilhosa, ele disse, com a voz emocionada. Juliana, amanhã nós vamos nos tornar marido e mulher oficialmente, mas no meu coração, você já é minha esposa há muito tempo. Eu prometo te amar, te respeitar e te proteger todos os dias da nossa vida. E prometo ser o melhor pai possível para nosso filho. Todos na mesa ficaram emocionados com as palavras dele. E Juliana forçou um sorriso, enquanto sentia lágrimas de culpa brotarem nos olhos.
Como ela podia aceitar promessas tão lindas quando estava escondendo algo tão importante? Depois do jantar, as famílias se despediram calorosamente, combinando de se encontrar na igreja no dia seguinte. Cristina abraçou Juliana com carinho e sussurrou no ouvido dela: "Amanhã você vai se tornar oficialmente minha filha, querida." Eu não poderia estar mais feliz. Bruno deu um beijo de despedida em Juliana, dizendo que mal podia esperar para vê-la caminhando até o altar. "Até amanhã, minha futura esposa," ele disse, e foi embora com a mãe, deixando Juliana sozinha com seus pais na casa onde crescera. A casa estava silenciosa, e Juliana se dirigiu ao seu quarto de infância, onde passaria sua última noite de solteira. Sozinha no quarto, olhando para o vestido de noiva e pensando no dia seguinte, Juliana finalmente enfrentou a realidade que tinha tentado evitar durante meses. Ela não podia se casar com Bruno, escondendo quem ela realmente era. Não podia começar uma vida juntos, criar um filho, construir uma família baseada em uma mentira. A cada contração do bebê que sentia na barriga, a cada vez que pensava na promessa que Bruno tinha feito de ser o melhor pai possível, ela sentia que estava traindo não apenas o homem que amava, mas também a criança inocente que estava carregando. O peso da culpa tinha se tornado insuportável, e ela sabia que não conseguiria mais viver consigo mesma se não contasse a verdade. Juliana pegou o celular com as mãos tremendo e mandou uma mensagem para Bruno: "Amor, preciso muito conversar com você. É urgente, pode vir aqui em casa? Sei que já é tarde, mas é muito importante." Bruno respondeu imediatamente, preocupado com o tom da mensagem: "Claro, meu amor. Estou indo agora. Está tudo bem? O bebê está bem?" Juliana respondeu que estava tudo bem fisicamente, mas que precisavam conversar sobre algo muito sério antes do casamento. Durante os 20 minutos que Bruno levou para chegar, Juliana caminhou de um lado para o outro no quarto, ensaiando as palavras que diria, tentando encontrar coragem dentro de si para enfrentar o momento mais difícil da sua vida. Quando Bruno chegou, visivelmente preocupado e confuso sobre o que poderia ser tão urgente na véspera do casamento, Juliana o levou para a sala e pediu que ele se sentasse. Ela estava pálida, com as mãos tremendo, e Bruno imediatamente segurou o rosto dela entre as mãos. "Juliana, você está me assustando. O que está acontecendo? Você mudou de ideia sobre o casamento?" A pergunta dele fez o coração de Juliana se despedaçar, porque ela podia ver o medo nos olhos dele, o terror de que ela fosse rejeitá-lo. "Não, Bruno, eu não mudei de ideia sobre te amar ou sobre querer me casar com você. Mas eu preciso te contar algo sobre mim, sobre meu passado antes que a gente se case. Algo que eu deveria ter contado há muito tempo." Juliana respirou fundo e olhou nos olhos de Bruno, tentando encontrar forças para começar a falar. "Bruno, você lembra quando a gente começou a se conhecer e eu disse que tinha um passado que não era fácil de falar? Bem, chegou a hora de eu ser completamente honesta com você." Ela fez uma pausa, com a voz tremendo, e continuou: "Há alguns anos, quando minha mãe estava doente e meu pai tinha perdido o emprego, nossa família passou por uma situação financeira muito difícil. Nós não tínhamos dinheiro nem para comida, muito menos para os remédios que minha mãe precisava para sobreviver. Eu era muito nova, estava desesperada e não sabia o que fazer para ajudar." "Juliana, você pode me contar qualquer coisa," Bruno disse, segurando as mãos dela e tentando transmitir calma, embora seu coração estivesse acelerado pela seriedade da situação. "Seja o que for, nós vamos enfrentar juntos." Juliana olhou para ele com lágrimas nos olhos e continuou: "Bruno, durante quase um ano eu precisei fazer escolhas que não me orgulho. Para conseguir dinheiro para salvar minha família, eu me prostituí. Eu sei que isso é terrível. Eu sei que deveria ter contado antes, mas eu tinha tanto medo de te perder, tanto medo de que você me julgasse e não quisesse mais ficar comigo." As palavras saíram atropeladas, como se ela quisesse se livrar delas o mais rápido possível, e depois ela ficou em silêncio, esperando a reação dele. Bruno ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade para Juliana. Ela observava o rosto dele, tentando decifrar o que ele estava pensando, preparando-se para ver desprezo, nojo ou qualquer outra reação que confirmasse seus piores medos. Mas quando ele finalmente falou, sua voz estava calma e cheia de amor. "Juliana, olha para mim," ele disse, levantando o queixo dela suavemente. "Eu já sabia." As palavras dele atingiram Juliana como um raio,
e ela ficou em choque, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Como assim você já sabia? Ela perguntou com a voz quase inaudível. Eu descobri há alguns meses, Bruno explicou, ainda segurando as mãos dela. Um dos meus amigos me contou que tinha te reconhecido e me disse sobre seu passado. No início, eu fiquei chocado, não vou mentir. Mas depois eu comecei a pensar sobre quem você é hoje, sobre a mulher incrível que eu conheci, sobre como você trata as pessoas, sobre o amor que sente pela sua família. E eu entendi que você fez aquilo por amor, por desespero, para salvar as pessoas que mais ama no mundo. Isso não te define, Juliana. Isso não muda absolutamente nada do que eu sinto por você. Juliana começou a chorar descontroladamente, não apenas de alívio, mas de uma emoção profunda e complexa que misturava gratidão, amor e uma sensação de liberdade que ela não sentia há anos. Bruno, como você pode me amar sabendo disso? Como você pode querer se casar comigo, ter um filho comigo, sabendo quem eu fui? Bruno segurou o rosto dela entre as mãos e a olhou nos olhos com uma intensidade que ela nunca tinha visto. Porque eu amo você pelo que você é, não pelo que você foi forçada a fazer. Porque eu vejo a mulher corajosa que sacrificou a própria dignidade para salvar a mãe. Porque eu vejo a pessoa gentil e carinhosa que você se tornou, apesar de tudo que passou. E porque eu entendo que você só não contou antes por medo, não por desonestidade. Juliana, você acha que eu me importo com o seu passado quando vejo como você trata uma criança no restaurante? Quando vejo como você cuida dos seus pais com tanto amor? Quando vejo a mãe dedicada que você já está sendo com nosso filho? Bruno continuou, com lágrimas nos próprios olhos. Você é a mulher mais forte e corajosa que eu conheço. E se eu pudesse voltar no tempo e estar lá para te ajudar naquele momento difícil, eu faria isso sem hesitar. Mas não posso mudar o passado. Só posso te amar no presente e construir um futuro lindo ao seu lado. Eles ficaram abraçados por muito tempo, chorando juntos, liberando toda a tensão que tinha se acumulado durante meses. Juliana sentia como se um peso imenso tivesse sido tirado dos seus ombros, como se finalmente pudesse respirar livremente. Eu estava com tanto medo de te perder, ela confessou entre as lágrimas. Eu não conseguia suportar a ideia de que você me rejeitasse, especialmente agora que estamos esperando um filho. Bruno beijou a testa dela com ternura infinita. Você nunca vai me perder, Juliana. Nunca. E nosso filho vai ter a mãe mais incrível do mundo, uma mulher que enfrentou as maiores dificuldades e saiu vitoriosa do outro lado. Depois que se acalmaram, eles conversaram por horas sobre tudo o que tinha acontecido, sobre os medos que Juliana tinha carregado, sobre como Bruno tinha lidado com a descoberta e sobre como isso, na verdade, tinha fortalecido o amor dele por ela. Sabe o que mais me impressiona em você? Bruno disse, segurando a mão dela. É que depois de tudo que passou, você ainda consegue ser tão generosa, tão carinhosa com os outros. Muitas pessoas ficariam amargas, mas você escolheu usar sua dor para ser mais compassiva. Isso é o que faz de você especial. Quando finalmente se separaram naquela madrugada, ambos estavam em paz, prontos para se casar sem segredos entre eles, prontos para construir uma vida baseada na verdade, no amor e na aceitação completa. A manhã do casamento amanheceu ensolarada e cheia de promessas. Juliana acordou com uma sensação de leveza, que não sentia há meses, como se tivesse se libertado de uma prisão invisível que a mantinha presa há tanto tempo. O peso da culpa que carregava nos ombros tinha desaparecido completamente, substituído por uma paz profunda e uma felicidade genuína que irradiava de dentro para fora. Ela se olhou no espelho do quarto da infância e viu uma mulher diferente da que tinha se deitado na noite anterior. Os olhos brilhavam com uma luz nova, o sorriso era sincero e relaxado, e ela finalmente se sentia digna de toda a felicidade que estava prestes a viver. Os preparativos para o casamento transcorreram em uma atmosfera de alegria pura e autêntica. A mãe de Juliana a ajudou a vestir o vestido de noiva, que ficava ainda mais lindo agora que ela estava radiante de felicidade verdadeira. Minha filha, você está linda, disse a mãe, com lágrimas de emoção nos olhos. Eu nunca te vi tão feliz e em paz. Bruno é realmente um homem especial para te fazer brilhar assim. Juliana abraçou a mãe com carinho, finalmente conseguindo aproveitar cada momento daquele dia especial, sem a sombra da culpa pairando sobre ela.
Obrigada por tudo, mãe. Por ter me criado com tanto amor, por ter me ensinado sobre dignidade e honestidade. Eu sei que o que eu fiz no passado não foi fácil para vocês entenderem, mas vocês nunca me julgaram. Na igreja, os convidados aguardavam ansiosos pela cerimônia. Era uma celebração pequena e íntima, exatamente como Juliana sempre sonhara, com apenas família e amigos mais próximos presentes. Dona Maria estava na primeira fileira, orgulhosa como se fosse a mãe da noiva, ao lado dos pais de Juliana e de Cristina, que não conseguia parar de sorrir. Bruno estava no altar, elegante em seu terno simples mas bem cortado, conversando nervosamente com o padre e olhando constantemente em direção à porta da igreja, ansioso para ver sua noiva. Quando finalmente ouviu a música tradicional, anunciando a entrada de Juliana, seu coração quase parou de bater de emoção. Juliana entrou na igreja caminhando devagar ao lado do pai, que não conseguia esconder o orgulho e a emoção de estar entregando a filha ao homem que ela escolhera para dividir a vida. O vestido simples, mas elegante, realçava sua beleza natural, e o véu delicado emoldurava seu rosto radiante. Mas o que mais chamava a atenção não era sua aparência física, e sim a aura de felicidade e serenidade que a envolvia. Todos os presentes podiam sentir que aquela era uma mulher completamente realizada, que estava caminhando em direção ao seu destino com total certeza e paz no coração. Bruno, vendo-a se aproximar, sentiu lágrimas brotarem nos olhos, porque nunca a tinha visto tão linda, tão completa, tão verdadeiramente ela mesma. Quando Juliana chegou ao altar e seu pai colocou a mão dela na mão de Bruno, os dois se olharam com uma intensidade e cumplicidade que tocou todos os presentes. Não havia mais segredos entre eles, não havia mais medos ou inseguranças. Havia apenas amor puro, aceitação completa e a promessa de uma vida inteira de companheirismo e felicidade genuína. O padre iniciou a cerimônia com palavras sobre o amor verdadeiro, sobre como o casamento é uma união baseada na honestidade, no respeito mútuo e na capacidade de aceitar completamente a pessoa amada, com todas suas virtudes e imperfeições. Durante os votos, Bruno segurou as mãos de Juliana e falou com o coração aberto para todos ouvirem. Juliana, eu prometo te amar, não apenas nos momentos fáceis, mas especialmente nos momentos difíceis. Prometo te apoiar em todas as suas decisões, te proteger de todos os julgamentos e te lembrar todos os dias do quanto você é especial e valiosa. Você me ensinou o que é o amor verdadeiro, e eu prometo honrar esse amor pelo resto da minha vida. Juliana, com lágrimas de alegria nos olhos, respondeu: Bruno, você me mostrou que é possível ser amada exatamente como eu sou, sem máscaras, sem medos. Prometo ser a melhor esposa e mãe que eu puder ser, e prometo que nunca mais vou esconder nada de você. Obrigada por me aceitar completamente e por me dar a coragem de aceitar a mim mesma. Quando o padre os declarou marido e mulher, e Bruno beijou Juliana, foi como se todo o amor que eles sentiam um pelo outro explodisse em uma onda de felicidade que contagiou todos os presentes. Os aplausos foram calorosos e emocionados, e muitos dos convidados choravam de alegria, vendo a felicidade genuína do casal. Cristina se levantou da primeira fileira e foi até os noivos, abraçando primeiro Juliana e sussurrando: Bem-vinda oficialmente à família, minha querida filha. Eu te amo muito. Em seguida, abraçou Bruno e disse: Eu estou muito orgulhosa de você, filho. Vocês vão ser muito felizes juntos. A festa de casamento foi exatamente como o casal havia planejado, simples, aconchegante e cheia de amor. Eles dançaram a primeira dança em uma música que falava sobre segundas chances e sobre como o amor verdadeiro pode curar qualquer ferida do passado. Durante a dança, Bruno sussurrou no ouvido de Juliana: Eu te amo mais hoje do que ontem, e sei que vou te amar ainda mais amanhã. Juliana sorriu e respondeu: Obrigada por me dar a chance de recomeçar, por me mostrar que eu mereço ser feliz. Eles dançaram grudados, esquecendo-se do mundo ao redor, celebrando não apenas o casamento, mas a liberdade de poderem ser completamente verdadeiros um com o outro. 6 meses depois do casamento, nasceu Maria Eduarda, uma menina linda e saudável que trouxe ainda mais alegria para a vida do casal. Bruno se revelou um pai dedicado e amoroso, exatamente como Juliana sempre soube que seria, e ela se tornou uma mãe carinhosa e presente,
aproveitando cada momento com a filha como se fosse um presente divino. A família pequena vivia em uma casa aconchegante que compraram juntos, onde recebiam constantemente os pais de Juliana e Cristina, que se revezavam para mimar a neta e ajudar com os cuidados da criança. Juliana continuou trabalhando no restaurante Dona Maria até poucos meses antes do nascimento da filha, e depois voltou meio período quando a menina completou 6 meses. Ela gostava de manter sua independência e de continuar fazendo o trabalho que tanto amava, e Bruno sempre a apoiou nessa decisão. Eu me apaixonei pela garçonete mais carinhosa do mundo. Ele sempre dizia quando alguém perguntava por que ela continuava trabalhando. E quero que ela continue sendo exatamente quem é. Dona Maria se tornou uma avó de coração para Maria Eduarda, e o restaurante virou quase uma extensão da casa da família. Com o passar dos anos, Juliana se transformou em uma mulher ainda mais forte e confiante, que usava sua experiência de vida para ajudar outras mulheres que passavam por dificuldades. Ela começou a fazer trabalho voluntário em organizações que apoiavam mulheres em situação de vulnerabilidade, sempre com o apoio total de Bruno, que admirava ainda mais a esposa por sua capacidade de transformar dor em compaixão. Minha história não me define, mas me fez mais forte. Ela sempre dizia para as mulheres que ajudava: todos nós merecemos uma segunda chance. Todos nós merecemos ser amados pelo que somos hoje. A história de Bruno e Juliana se tornou um exemplo de como o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, de como a honestidade e a aceitação podem criar laços ainda mais fortes entre duas pessoas. Eles construíram uma família baseada na verdade, no respeito mútuo e na certeza de que, quando duas pessoas se amam de verdade, o passado se torna apenas uma lição aprendida e o futuro se torna uma promessa de felicidade compartilhada. E assim, viverão felizes para sempre, provando que todo mundo merece ser amado exatamente como é, com toda a sua história, suas cicatrizes e suas vitórias. E assim chegamos ao final desta história emocionante que nos ensina tanto sobre amor, perdão e segundas chances. A jornada de Juliana e Bruno nos mostra que todos nós carregamos um passado e que às vezes esse passado inclui momentos dos quais não nos orgulhamos, decisões que fomos forçados a tomar em situações desesperadoras. Mas o que realmente importa não é de onde viemos, e sim quem escolhemos ser a cada novo dia. Que Deus abençoe cada um de vocês com muito amor, paz e felicidade em suas vidas. Que vocês encontrem pessoas que os amem exatamente como são e que tenham coragem para amar os outros da mesma forma. Até a próxima história. Fiquem com Deus e lembrem-se sempre, vocês são especiais. Vocês são amados, e vocês merecem toda a felicidade do mundo.